Conhecimento e paixão importam. A matemática do Vale. É incrível ver como o ímpeto empreendedor do Vale do Silício está estreitamente ligado às instituições de ensino da religião. Universidades e centros acadêmicos de inovação se misturam ao ecossistema de novos negócios e participam ativamente do desenvolvimento de startups e projetos transformadores. É nítido para todos que investir em educação e conhecimento gera valor. Veja isso. Como são os tradicionais problemas de matemática que as escolas ensinam para os alunos? Em geral, o enunciado mostra algumas variáveis, apresenta uma situação e exige a solução. Algo como x e y vale tanto. Então, acha o valor de z. Não é assim? Os alunos recebem as variáveis definidas e todos precisam encontrar a mesma resposta. Pois bem, visitei uma escola de Palo Alto recentemente. Sabe como os jovens do Vale aprendem a resolver os problemas de matemática? A pergunta é: quantos carros cabem em uma rodovia? Isso mesmo, nem mais nem menos. Esse é o estilo do enunciado. Cada aluno é estimulado a criar e definir as próprias variáveis em vez de recebê-las prontas. Assim, uma resposta simples para esse exercício seria: considerando uma estrada de 3 km com 3 faixas, onde cada veículo tem em média 3 metros de comprimento, então cabem 3.000 carros nessa rodovia. Na vida real, as variáveis não são claramente definidas e quantificadas, muito pelo contrário. A tomada de decisão exige escolhas e o empreendedor é essencialmente um profissional que assume riscos, escolhe estratégias e estabelece ações. Ninguém vai dizer a ele quanto X e Y valem. Assim, desde a adolescência, os jovens do Vale do Silício são educados de forma única para serem os criadores das empresas do futuro. E depois de saírem da escola, eles continuam esse processo de aprendizagem em uma das mais respeitadíssimas instituições de ensino existentes na região. Tenho bastante envolvimento com as 4 universidades listadas a seguir. Singularity University, seguramente um dos centros de inovação e futurismo mais importantes da atualidade, procurado por executivos e presidentes de empresas do mundo inteiro, localizado dentro do parque de pesquisa da NASA. Busca encontrar soluções para as mudanças que vão remodelar a economia e a sociedade global nas próximas décadas. Draper University of Heroes, um dos cursos de empreendedorismo mais procurados pelos jovens. O programa foi criado por Tim Draper, uma lenda do capital de risco do Vale do Silício, e um dos principais investidores de empresas como Hotmail, Skype e Tesla. A temática dessa instituição é baseada em super-heróis e promete transformar seus alunos em um deles. Uma das perguntas do formulário de inscrição é: se você fosse um super-herói, que poderes você teria? Stanford University, uma das melhores universidades do mundo, fundada em 1885, seus ex-alunos já criaram empresas como HP, Google, Yahoo, Instagram e Snapchat. Se somarmos as receitas anuais de todas as empresas já criadas por seus estudantes, 2,7 trilhões de dólares. Stanford seria a 10ª maior economia do planeta. US Berkeley também integra a lista das mais bem conceituadas universidades globais. Seus estudantes e funcionários já ganharam mais de 70 prêmios Nobel desde 1868, quando a instituição foi criada. Gordon Moore, cofundador da Intel, Steve Wozniak, cofundador da Apple, e Eric Schmidt, presidente do Google, são alguns dos ex-alunos, considerada uma das mais principais fomentadoras do empreendedorismo no Vale. Seu campus abriga 3 incubadoras de startups. Você conhece a diferença entre a deusa do conhecimento e a deusa da riqueza? Digamos que um rapaz está num bar, tomando alguma coisa, quando a deusa da riqueza surge. Ele, então, resolve falar com ela. A conversa é boa e descontraída. Depois de certo tempo, ela parece tão íntima que estimula o rapaz a pedir o telefone dela. Ela escreve um número qualquer em um papel, vira as costas e nunca mais aparece. Alguns dias depois, no mesmo bar, aparece a deusa do conhecimento,
Mais uma vez o rapaz inicia a conversa. O papo agora é mágico, envolvente e interessante. Ambos descobrem várias coisas novas. Depois desse dia, eles se encontram várias e várias vezes, por vários meses e anos. E quando a deusa da riqueza fica sabendo, enciumada volta e vai procurá-lo. Esse ensinamento chinês mostra que se você mirar unicamente em ganhar dinheiro, pode até se aproximar da riqueza, mas nunca a alcançará. Já se mirar no conhecimento, a trajetória será cativante e provavelmente mais demorada, mas um dia a riqueza vai lhe procurar. Um exemplo brasileiro. Até aqui, mostrei inúmeros exemplos de startups do Vale do Silício. No entanto, todos os conceitos apresentados neste livro podem ser aplicados em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Por isso, quero apresentar a história do iFood, líder em delivery de refeições no Brasil e na América Latina. Lançado em 2011, conquistou 80% do mercado brasileiro em apenas 5 anos. Observe como é possível construir algo espetacular, transformador e disruptivo em nosso país. Em vez de eu mesmo escrever, convidei o próprio Patrick Sigrist, fundador da empresa, para compartilhar sua trajetória. A história do iFood, por Patrick Sigrist. Eu poderia contar que o iFood nasceu de uma ideia brilhante que eu tive quando voltava da praia, após passar o ano novo. Depois de ficar 8 horas no carro com minha esposa e minhas 2 filhas, chegamos em casa mortos de fome e resolvi pedir uma pizza, onde sempre pedíamos. Infelizmente, o lugar estava fechado. Já era quase meia-noite. Insisti em mais alguns restaurantes, procurei na lista telefônica e na internet. Todos, porém, estavam fechados ou não operavam mais o delivery. Depois de 1 hora, minha filha de 8 anos, desesperada de fome, me perguntou se a pizza já havia chegado. Quando falei que ainda estava tentando fazer o pedido, ela disse: Pai, não acredito que você não consegue entrar em um aplicativo, consultar quais restaurantes entregam aqui em casa e fazer o pedido de uma vez. Nesse momento ficou claro que existia uma enorme oportunidade e que ninguém estava trabalhando para facilitar a vida dos famintos, que gostariam de comer no seu conforto do seu lar. Assim como nessa história, em cada case de sucesso, há sempre uma ideia brilhante que expõe o momento mágico da virada e quão inteligente e visionário foi o empreendedor que transformou aquele instante em uma empresa bem-sucedida. No entanto, eu realmente acredito que quase nunca é assim. Essas histórias vão sendo criadas e recriadas pelos vencedores por inúmeras razões. Elas passam a ser contadas com glamour em retrospectiva, assim como economistas que explicam com minuciosos detalhes os motivos da queda ou do aumento do dólar, da taxa de desemprego ou da inflação. Contudo, todas essas histórias compartilham um único detalhe: elas só são contadas depois de o evento acontecer. O iFood surgiu, na verdade, por causa da necessidade de melhorar e facilitar a vida das pessoas que pediam delivery, por meio de um serviço que já existia desde 1997, chamado Disc-Cook, junto com meus sócios Patrick, Herbert e Daniela Klabin, sempre buscamos oferecer a melhor experiência possível para quem estava com fome. Ele também surgiu porque essa empresa precisava dar lucros e crescer, porque eu não aguentava mais atender o Nextel que tocava a cada minuto, seja por problemas de sistema ou por greve de entregadores, o que quase fez com que eu desistisse do empreendimento 3 vezes. E porque tive muita sorte de trazer como sócios outras 4 pessoas maravilhosas e mais competentes do que eu. A Disc-Cook oferecia um serviço completo de delivery, contemplando desde marketing de captação de clientes, atendimento via telefone, entrega e controle das transações financeiras. Éramos responsáveis pela parte difícil da operação, pois gerenciávamos os pedidos e tudo o que precisava ser feito para enviar as refeições dos restaurantes até a casa dos clientes. Em 2006, depois de vários anos trabalhados nesse mercado, fui à Dinamarca visitar uma empresa que fazia apenas a parte fácil. Ela chamava-se Just Eat, hoje líder mundial do segmento, e era um marketplace, ou seja, um serviço para se conectar consumidores e vendedores. Seu negócio registrava os pedidos dos clientes e repassava aos restaurantes que se responsabilizavam pela entrega. Naquele momento ficou nítido que para expandir a Disc-Cook
seria necessário mudar o nosso modelo e criar o que se tornaria o maior marketplace de restaurantes para delivery do Brasil. Após vários anos trabalhando na parte difícil da operação, adquirimos um conhecimento que poucos do mundo possuem deste mercado. Depois de muito sofrimento, e quando internet e delivery estavam crescendo absurdamente no país, resolvemos lançar o iFood como um modelo alterado do Disque-Cook, onde faríamos apenas a parte fácil. Adeus, Nextel! Adeus, entregadores! Criamos um marketplace e conectamos clientes com fome a restaurantes com necessidades de aumentar suas vendas. Em 2010, 2 anos após convidar as 4 pessoas brilhantes, Edu, Felipe, Guilherme e Mota, quase recém-formadas que trabalhavam com consultoria e que buscavam provar que também eram capazes de criar e executar algo, o iFood online foi separado do iFood offline, Disque-Cook, e por meio de um investimento inicial da Warehouse, empresa de capital de risco, começamos a gerar os primeiros pedidos. Trabalhando com os mais conceituados e exigentes restaurantes de São Paulo e Rio de Janeiro, já tínhamos a melhor e maior plataforma de delivery do Brasil, capaz de entregar uma boa experiência aos clientes tanto pelo website quanto pelo móvel. Nosso app foi criado bem antes dos aplicativos das grandes empresas mundiais, pois já usávamos essa tecnologia na Disque-Cook para atender alguns restaurantes. Passado um ano de vida, estruturamos bem a empresa e gastamos muito dinheiro com força comercial para aumentar a rede de fornecedores. No entanto, ainda estávamos muito atrás em relação ao número de pedidos, e a concorrência, formada pelas maiores empresas mundiais do setor, estava crescendo no Brasil. Nesse momento, chave, ficamos quase sem dinheiro e sem saber se sobreviveríamos. Foi quando consegui fechar uma nova rodada de investimento, desta vez com a Movile. De acordo, além de nos trazer disponibilidade de caixa, permitiu um grande avanço em nosso modelo de gestão. A partir daí, focamos muito em metas e resultados, e os números de pedidos não pararam de crescer. Felipe Fioravante, CEO da empresa, desempenhava um papel brilhante no crescimento do negócio. Eu, como presidente do conselho, focava mais nas fusões e aquisições fundamentais para a consolidação do mercado e liderança absoluta. Fatores chaves quando se trata de um marketplace. Mesmo tendo concorrentes com muito mais capital, ganhamos a guerra e dominamos o mercado brasileiro. Fatores como o bom relacionamento entre os sócios, uma plataforma que entregava muito mais valor para toda a cadeia, um aplicativo para celular super bem avaliado, lançado antes da concorrência, o bom relacionamento com os principais parceiros, a capacidade de levantar dinheiro com facilidade, além de muita sorte, foram fundamentais para o nosso sucesso. Saber reconhecer quando outra pessoa pode desempenhar uma função melhor do que você e não ter problemas do ego com isso é vital para a saúde de qualquer empreendimento. O iFood não foi criado apenas como uma startup que precisava dar dinheiro aos seus investidores. Foi um negócio construído para realmente mudar a experiência dos seus usuários. Uma empresa nascida pela necessidade de sobrevivência que conhecia exatamente os gargalos e as necessidades dos seus restaurantes parceiros. Um serviço que permitiu a qualquer pessoa pedir qualquer comida de maneira fácil e simples. Seja apaixonado pela sua causa. Empreender é uma das tarefas mais desgastantes do mundo. Existem várias formas de se ganhar dinheiro, e você deve pensar muito bem antes de sair fazendo alguma coisa. Ter participado da criação de uma das maiores instituições financeiras da América Latina e também uma das principais plataformas de conexão entre startups e investidores do Brasil foi muito recompensador e gratificante, mas também foi dolorido. Trabalhei feito um cachorro e renunciei a muita coisa para chegar lá. Só iniciei uma jornada ciente dos desafios que virão, pois eles virão. Contudo, uma vez que eles sejam superados e realizados, a realização que sentirá será absurdamente melhor que as dificuldades pelas quais passou, as noites que perdeu, os dias em que não se alimentou por exigir tanto de você. Empreenda com um propósito verdadeiro. Não crie algo apenas para ser o seu próprio chefe. Crie um novo mundo para viver. Faça seu esforço valer a pena. Trabalhe por uma causa que realmente ame. 10 entre 10 leituras sobre empreendedorismo falam disso. Mas você só conseguirá levar as
pessoas para níveis extremos de foco e produtividade se for apaixonado pelo que faz. Sem amor e brilho nos olhos, é muito provável que você desista em algum momento ao longo do caminho. Portanto, acredite que é possível. Se o caminho é difícil, é provável que seu objetivo seja grande e desafiador. Se a jornada é moleza, possivelmente não alcançará nada muito significante. Assim, visto que vai se dedicar a algo, não desperdice seu tempo com pouca coisa. Encare os desafios da vida e trabalhe para transformar o mundo num lugar muito melhor. O que vimos até aqui foi apenas a faísca inicial. Você leu aqui que a sociedade passa por transformações nunca antes vistas. As tecnologias estão convergindo a uma velocidade sem precedentes e provocando mudanças em praticamente todos os setores da economia. Vivemos em uma época em que tudo fica obsoleto mais depressa. Não só produtos ou serviços desaparecem, substituídos por outros, mas modelos de negócios inteiros estão sendo devorados por formas mais eficientes de trabalho. Setores tradicionais, que funcionam da mesma forma há décadas, enfrentam a concorrência de soluções criadas por empreendedores de garagem dispostos a romper com o sedentarismo de certas indústrias por meio de soluções melhores e mais eficientes. O Uber revolucionou a indústria de táxis sem ter nenhum táxi. O Airbnb é a maior rede de hospedagens do mundo sem ter nenhum hotel. O Netflix é o maior cinema do planeta sem ter nenhum inventário. A Tesla vende os carros mais desejados da atualidade sem ter nenhuma concessionária. E várias outras mudanças estão em curso. Tudo o que vimos até aqui foi, na verdade, só a faísca inicial da fogueira. Além disso, talvez você não tenha percebido que o seu emprego, assim como o de milhões de trabalhadores, está em risco. As mudanças não vão ocorrer só na grama do vizinho, mas na sua também. É por isso que o empreendedorismo virou um fenômeno global. O bom profissional e as pessoas mais talentosas do planeta já se deram conta de que não dá para esperar pelos outros. O futuro da sociedade global será escrito por gente inconformada com as amarras do sistema, dispostas a romper com setores em que a inovação ainda não acontece. Só o empreendedorismo tem a força e o desprendimento para fazer isso. Quem mudará o mundo são as pessoas que jogam nesse time, os que fazem, não os que olham. São os que enfrentam, não os que reclamam. No epicentro disso tudo está o Vale do Silício e os demais ecossistemas do empreendedorismo e inovação espalhados pelo mundo. São nesses centros que nascem a maioria dos negócios que transformam o nosso planeta em um lugar diferente. Jovens empresas, criadas como startups, deixam de lado formalidades e hierarquias para atacar o coração do problema, usando tecnologia e inteligência para impactar positivamente a vida de todos. Quem a não acompanhar ficará para trás. Quem não entender para onde o futuro caminha ficará obsoleto. Uma geração de incansáveis que não aceita mais a mesmice das coisas está reescrevendo completamente o mundo onde vivemos.